obrigado por estar conosco, né, aceitar o convite do IGP para mais esse bate-papo. O Gustavo é hoje o diretor tributário do Grupo Boticário e ele vai falar um pouquinho com a gente sobre carreira, sucesso e os acontecimentos que a gente está vendo durante esse difícil ano. Gustavo, quer se apresentar um pouquinho para nós? Obrigado pelo convite, Diogo. Parabéns pela iniciativa. Vai ser muito legal a gente falar um pouquinho. Eu gosto bastante de contar minha história de carreira. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Gustavo Bisinelli, eu tenho 42 anos, eu tenho 3 filhos, tenho formação em Direito e Administração de Empresas, já tive a oportunidade aí de trabalhar em várias empresas multinacionais, nacionais e internacionais. Fiz boa parte da minha carreira dentro do agronegócio. Há 7 anos eu estou trabalhando no Grupo Boticário, eu vim como gerente de compliance, passei pela cadeira de gerente de planejamento tributário e atualmente estou na cadeira de diretor. Rapidamente, nesse meu percurso de carreira, eu tenho aproximadamente 25 anos de experiência profissional. Já trabalhei, além de empresas, já tive escritório de consultoria, já trabalhei escritório de advocacia, já fiz contencioso, já trabalhei com a parte financeira, parte de reportes e resultados, e tenho bastante experiência, especialmente na parte de relações institucionais, que são atreladas a temas tributários. Então, se pudesse dar um breve resumo, um resumo de 25 anos em 2 minutos. Legal. E Gustavo, você é de Curitiba mesmo? Da onde que você veio? Eu sou de Curitiba, eu gosto sempre de contar uma história, meu pai era gerente do Bamerindos, então eu tive a oportunidade na minha infância, rodei o Brasil, né? Filho de gerente de banco, então morei na região sudeste, morei no norte, morei 6 anos em Manaus, na minha infância, e depois retornei para Curitiba. Profissionalmente, depois eu passei um tempo em São Paulo, mas parece que tudo conspira para eu voltar, né? Então, depois de uma experiência de quase 3 anos em São Paulo, voltei para Curitiba para trabalhar no Boticário. E deixa eu te fazer uma pergunta, Gustavo. Quando é que você percebeu essa sua vocação para essa área financeira tributária? Teve algum ponto específico durante a sua jornada? Olha, Diogo, quando eu comecei a fazer eu entrei muito cedo na Universidade Federal, no curso de administração, e confesso para você que lá no primeiro ano não tinha a menor ideia do que eu queria fazer. Até porque a faculdade de administração ela te dá uma visão bastante holística de tudo, né? Quem trabalha com administração pode trabalhar com qualquer coisa. E os primeiros anos de faculdade foram mais difíceis, até que eu conseguisse ter um pouquinho de visibilidade de oportunidades, né? Eu já tinha uma experiência profissional, porque a minha família tem uma empresa de médio porte aqui em Curitiba. Aprendi um pouquinho sobre gestão de produção, sobre gestão comercial. Assim, né, quando você trabalha na empresa da família, você faz um pouco de tudo. Então, acho que isso foi o que, na verdade, me deu foi a primeira chance que eu tive de poder optar por uma coisa que eu gostava um pouquinho mais. E naquela época, como meu avô era o diretor financeiro da empresa, naturalmente eu fui acompanhando ele em alguns assuntos. Meu pai era gerente de banco, né? E fui começando a gostar um pouquinho disso. E o engraçado é que foi como que eu conectei isso com o tema tributário, né? E aí eu lembro que acho que foi no primeiro ou segundo ano de faculdade, eu participei do primeiro congresso brasileiro de planejamento tributário aqui de Curitiba, que foi o IBPT, que realizou isso lá em 95, 96, 97, mais ou menos. Puxa, eu saí de lá assim eu falei, cara, eu não tenho a menor ideia do que esses caras do tributário fazem, mas gostei da conversa. E aí foi quando eu comecei pelo menos sempre quando eu tinha uma oportunidade de trabalhar, de buscar um estágio
ou de uma oportunidade profissional, sempre eu, né, comecei a direcionar um pouco mais para essa área. Mas também, depois de formado, me formei em Direito, eu fiz de tudo. Eu fiz Direito de Família, Administrativo, Criminal. Chega uma época da vida que o importante é a gente pagar as contas, né? Então, a gente não escolhe muito o que a gente gosta. Tive essa experiência também. E, Gustavo, e o que você considera sucesso na vida? Puxa, que pergunta. Eu acho que antes do sucesso profissional, eu acho que sucesso é sentir que você está realizado naquilo que você faz no dia a dia. Eu sempre gosto de falar muito assim, eu adoro trabalhar. Eu adoro trabalhar. E é assim, né? Quem gosta de trabalhar, na verdade, não trabalha nem um dia da vida. Então, eu gosto muito do que eu faço. Só que eu acho que a gente tem que fazer uma correlação muito forte daquilo que é sucesso profissional com a questão de sucesso pessoal. Eu sou daqueles que eu não consigo separar as duas coisas. Já escutei muita gente falando que, poxa, a gente precisa separar o profissional do pessoal e tal. Eu não consigo fazer isso. Eu estou 24 horas à disposição da família e do trabalho. E consigo conciliar isso do meu jeito. Eu acho que aqui não tem fórmula mágica que seja aplicável a todos, tá? Mas cada um sabe um pouquinho do seu jeito, da forma como trabalha e também como gosta de ter os momentos de lazer, os momentos com a família. Eu consigo conciliar super bem isso, mas desse meu jeito. Para mim funciona assim. Então, só para a gente pegar, na tua visão, o papel da carreira durante essa jornada para o sucesso, qual que ele é? Bom, aí a gente está falando especificamente sobre a questão profissional, né? Eu acho que tem 3 coisas que eu valorizei na minha carreira toda. Se eu pudesse resumir assim, uma delas eu comecei lá de baixo. Então, isso facilitou porque eu conheço o caminho todo. E aí, muitas pessoas têm que tomar um pouco de cuidado, às vezes, de não queimar etapas, né? Então, a gente precisa passar por todas as etapas. Eu acho que o segundo ponto que me ajudou nessa questão de sucesso e que está envolvido com carreira, assim, eu nunca deixei de estudar e de me aperfeiçoar, independente da cadeira onde eu estava, daquilo que eu tinha projetado. Eu falo bastante para o meu pessoal assim, eu tinha um professor na faculdade de Direito que ele dizia assim, olha, vocês deveriam ler até bula de remédio, porque ainda que vocês tenham uma chance de 100% de não ter nenhuma informação relevante para a vida de vocês, se eventualmente vocês conseguirem extrair alguma coisa desse momento, já vai ter valido a pena. Então, assim, eu passei 14 anos da minha vida dentro das academias, dentro das universidades, fazendo graduação, pós-graduação, curso de formação. Sei bem que hoje essa formação ela não precisa mais necessariamente acontecer dentro das universidades. Eu acho que a gente tem várias oportunidades e até boa parte desses grupos que a gente participa de discussão muitas vezes tem até um resultado até melhor, né? E o terceiro ponto que eu acho que faz muita diferença no sucesso e na carreira é não tenha medo de experimentar o novo. Eu tenho vários colegas que passaram, que têm assim carreiras muito legais, boas realizações, mas que deixaram de conseguir muita coisa na vida simplesmente porque em determinado momento ficaram naquela assim, não vou mexer no meu queijo e não quero que mexam, né? Eu nunca tive isso, por isso que eu falo bastante assim, por ter tido a oportunidade de trabalhar com contencioso, com administrativo, com o tributário financeiro, com finanças puras, sempre foi porque em algum momento eu estava lá participando das discussões e as coisas vêm, a partir do momento que você começa a ter atitude e interagir sobre os assuntos, as pessoas começam a te colocar nas discussões e aí tudo começa a surgir de uma forma natural. Eu sempre digo que o meu time é assim, né? Não é você que vai atrás da cadeira, né? Quando a gente fala em cargo, a gente tem que estar preparado para que a cadeira venha até a gente.
Porque daí, quando você for sentar na cadeira, você já está lá e faz a coisa acontecer de uma forma super natural. Comigo sempre foi assim nos cargos que eu passei e na carreira que eu tive aí, especialmente na carreira em empresas de grande porte. E se você fosse elencar hoje, assim, com base nessa tua experiência, né, de gestor, muitos anos de vida relacionado a essa parte fiscal, tributária, quais seriam as principais barreiras que te fizeram, que você teve que transpassar, para chegar ao cargo de gestão e depois ao cargo de diretoria? Com relação ao primeiro cargo de gestão que eu tive na área tributária, foi lá no Philip Morris, foi 2002. Para mim, a principal dificuldade foi chegar no estado da arte técnico. A área tributária é uma área muito técnica, e aí, assim, o gestor dessa estrutura tem que ter muito conhecimento. Eventualmente, existem até outras cadeiras dentro das organizações que não requerem tanto conhecimento técnico, é mais uma questão de posicionamento e tal, mas para essa área a gente não consegue abrir mão. Então, acho que esse foi lá atrás o primeiro desafio. O segundo, eu acho que é um desafio normal, que aí tem a ver com todo mundo, que é, ao mesmo tempo que você é muito técnico, você precisa desligar a chavinha do técnico e fazer a parte de gestão. E aí, o que acontece, né? A gente demora, às vezes, 10, 15 anos para chegar no estado da arte daquilo que a gente se preparou, né? Então, a gente faz uma faculdade, a segunda faculdade, a gente faz uma pós-graduação, a gente faz um mestrado, até que a gente é a melhor pessoa sobre aquele determinado assunto. E aí, a gente faz essa carreira até a carreira de consultor, normalmente, né? Quando a gente recebe o cargo de coordenador, a gente recebe assim, olha, sabe tudo aquilo que você foi valorizado até o momento? Agora você tem que abrir mão de parte desse tempo e você vai começar a fazer gestão. Você vai ser líder. E aí você se pergunta assim, mas eu nunca me preparei para isso. E isso os bancos acadêmicos não ensinam. E aí a gente começa uma nova jornada. E aí qual que é a dificuldade? É justamente que boa parte das pessoas, quando recebem essa primeira cadeira de gestão, surtam. Porque como elas não foram preparadas para isso, aí vem aquele tipo de conflito, que a todo momento, quando a pessoa é cobrada de alguma coisa, a gente vai para o nosso porto seguro, que é o porto seguro técnico. Então, eu acho que nesse momento, para mim, o principal diferencial foi, eu já vinha há alguns anos estudando e praticando liderança situacional. Eu sempre digo assim, quem não praticou liderança situacional não tem nenhuma chance de virar gestor. Então, acho que lá atrás, quando foi essa primeira cadeira que foi de coordenação, acho que foi isso. A minha segunda cadeira de gestão, que foi a de gerência, ela aconteceu de uma forma um pouco diferente, porque eu saí de uma estrutura de coordenação numa empresa de agronegócio e fui para uma cadeira de gerência que eu não tinha equipe direta. Eu fazia gestão indireta de pessoas que estavam embaixo de uma outra estrutura, que era uma estrutura financeira. Então, talvez tenha sido um pouco mais fácil, porque aí eu não tinha aquela liderança de... Eu era uma liderança de segundo nível e não tinha aquele primeiro nível, porque eu não tinha equipe. Quando eu cheguei no Boticário 2013, aí foi quando eu experimentei isso. Aí você tem uma outra quebra de paradigma na carreira, né? E nessa questão de liderança, que é... Eu tenho que parar de fazer gestão das pessoas e tenho que liderar, fazer gestão de líderes. Como fazer isso? Né? Então, assim, eu tinha 78 pessoas para fazer gestão direta e, de repente, me deram só 4. Aí você fala assim, puxa, que legal. Agora você pode fazer um trabalho mais customizado, né? Você pode se dedicar mais tempo para isso. Só que o desafio é gigantesco, porque as quatro pessoas que eu tinha embaixo de mim eram pessoas com um nível, uma maturidade muito grande e com anseios também, né? Então, aí vem esse segundo desafio. E a experiência que eu venho passando agora há 2 anos como diretor é completamente diferente, né? Porque quando eu recebi a notícia, assim, até foi legal porque o CFO da empresa falou assim, ó, você não é diretor tributário, você é diretor da empresa.
E aí eu acho que esse talvez seja o maior desafio de todo mundo que chega nesse nível de head ou de diretoria, né? Nesse nível, que é você começar a entender que o teu papel não é mais só o papel que você faz perante a tua equipe. Você passa a ser a imagem da organização perante a sociedade, inclusive. Né? E no momento que a gente está agora de discutir vários temas de diversidade, de sustentabilidade, dessa preocupação social que as empresas, que as organizações, elas precisam demonstrar, cada vez mais o papel desse head ele vai ser menos técnico para discutir os temas e mais nesse sentido. Então, eu sempre digo assim, todo mundo que tenha vontade de se tornar um diretor, primeiro precisa conhecer absolutamente tudo que acontece na organização. Então, assim, o diretor tributário do Boticário conhece de operações, de TI, de jurídico, de marketing, de negócio, de canais, de venda de produtos, de pesquisa e desenvolvimento, né? Assim como o diretor de pesquisa e desenvolvimento conhece de tudo isso também. É claro que cada um tem o seu DNA e tem o seu core, mas aí você precisa ter uma visão um pouco mais completa de toda a organização, especialmente da questão de planejamento estratégico, né? Um diretor tem que entender muito bem assim, o que se espera dessa organização para o futuro, a longo prazo. Tanto daquilo que a gente define de negócios, mas também como expectativa de empresa, né, situada dentro do mercado. Espetacular, Gustavo, espetacular. E nessa linha, tu comentou muito sobre a liderança, né? Se a gente fosse listar algumas características e habilidades de um líder, consegue listar para nós algumas dessas características? Para mim, a primeira delas, o líder precisa entender que ele é só um elo que liga o acionista a quem realmente faz acontecer. Acho que esse para mim, é o principal ponto. Né? Eu também, em várias discussões, já tive assim, a gente está aqui e as organizações elas se montam dentro de organogramas com hierarquias para tentar facilitar essa comunicação entre aquilo que é a vontade do sócio e aquilo que 6 mil, 7 mil, 15 mil, 150 mil colaboradores precisam fazer. Então, eu acho que essa é a principal função de um líder. E aí eu acho que tem mais duas situações que o líder que não pensa no legado que ele vai deixar na vida das pessoas não é líder. E aí aqui a gente não está falando de gestor, nós estamos falando de líderes. Não necessariamente o líder é um gestor. Né? Então, assim, quem tem a preocupação genuína de liderança tem a preocupação genuína de que está chamando as pessoas para trabalhar todos juntos em prol de uma mesma coisa. E não de que todos estão trabalhando para essa pessoa, para esse líder. Né? E aí vem essa questão de legado que a gente deixa. Eu, agora já com bastante tempo de experiência, quanto mais tempo a gente vai ficando mais velho, essa questão do legado vai ficando mais importante para a gente ainda. Então, eu gosto muito quando eu recebo mensagens de pessoas que trabalharam comigo lá atrás, que foram meus estagiários, que começaram a carreira e que agora estão explodindo nas empresas, falando, puxa, queria te agradecer porque você fez toda a diferença na minha vida lá atrás, quando você deu uma dica, ou quando você falou alguma coisa, ou quando você não falou. E isso independente de eu estar na posição de gestor. Isso aconteceu já várias vezes comigo. Então, acho que isso é importante. E o terceiro é que você precisa encontrar relação entre os teus valores e os valores de onde você está trabalhando. Porque, para mim, onde a gente trabalha é a nossa segunda casa. Tá? Então, é como um casamento. Se os valores são os mesmos, né, dentro da família, as coisas funcionam super bem. Se você começa a encontrar diferença de valores, o relacionamento começa a deteriorar. Nas organizações é a mesma coisa. Enquanto os valores pessoais que vocês estiverem diretamente ligados com os valores que a organização tem, a coisa vai funcionar super bem. Tá? E aí não tem muito certo e errado aqui, gente. Porque, na verdade, para mim, os valores são inegociáveis. Né?
E muitas vezes eu tenho uma organização que tem uma pegada um pouco mais voltada para alguns temas que ela não está errada, tá? Mas aquilo não coaduna com aquilo que você quer como vida. E aí eu acho que muitas vezes a gente chega no momento que a gente tem que fazer aquela reflexão que é assim, já não é mais a questão financeira, já não é mais a questão de estresse de trabalho, a qualidade de vida. Cara, faz sentido eu continuar trabalhando nessa organização se o caminho que ela está querendo trilhar é um caminho que para mim não tem a ver? Então, aí eu acho que quem é um líder real, porque assim, para você liderar, você tem que acreditar naquilo que a organização que você está trabalhando está fazendo aquilo que você gostaria, né? Se você fosse o dono, você estaria fazendo a mesma coisa. Então, acho que é um pouquinho por aí, essa questão de valores e de liderança. E tu trouxe aqui 3 pontos super fortes, né? Relacionados à conexão, ao legado e aos valores, né? Isso trazendo dessa figura do líder. E esse líder, para ter essas habilidades, ter essas características, isso você acredita que é algo que pode ser aprendido, né, pode ser ensinado, ou é algo inato? Eu acho que tudo pode ser aprendido, 100%. Acho que a única diferença é desde quando a gente vai aprendendo isso, né? Então, assim, para quem tem... E aí, de volta, a gente precisa sair do mundo corporativo e voltar para o ambiente familiar, né? Quando a gente aprende desde cedo que aqueles valores são importantes, fica mais fácil, né? Agora, nada impede de que a gente se desenvolva e mude de opinião, passe a acreditar em outras coisas, desde que isso seja uma coisa natural e não forçada, né? Eu falo muito em adaptabilidade, sabe, Diogo? Eu acho que muitas vezes dentro das organizações a gente tem que ser extremamente adaptável, mas isso não significa que a gente vai mudar nossa personalidade, a forma, nosso jeitão não muda, né? Por exemplo, quem me conhece sabe que eu sou um cara super pragmático, super transparente e super simples na forma de tratar os temas. Cara, ninguém vai mudar esse meu jeito. Eu consigo me adaptar eventualmente? Claro. Inclusive, muitas vezes, quando nós vamos fazer negociações com fornecedores, com clientes, com o governo, não dá para ser tão direto assim, né? Então, de novo, é uma adaptação que a gente vai fazendo. Eu acho que dá, sim, para desenvolver isso. E, para mim, a melhor forma de você desenvolver isso é ter bons exemplos. Se você tiver bons líderes que vocês tenham como espelho, para você conseguir se desenvolver é muito mais fácil, né? Porque pelo menos você já tem um caminho lá na frente com as pegadas onde você sabe por onde você pode andar nesse pântano, né? Dá para vasculhar o pântano inteiro? Dá, mas vai dar mais trabalho. E nessa linha, Gustavo, tem alguém que te inspira hoje? Algum grande líder? Na verdade, assim, eu tive grandes inspirações em toda a minha carreira. Poderia ficar aqui falando várias delas, porque tanto empresariais, porque depois eu fiz estágio também com alguns juízes e procuradores de justiça. Para cada um deles eu tenho boas histórias para contar. Como eu comecei numa empresa familiar, a minha primeira grande imagem de exemplo foi esse meu avô que eu comentei lá no início, que me deu vários exemplos de como o mundo empresarial trabalhava. Mas hoje eu tenho dentro da organização, assim, eu gosto até de brincar, né? Porque eu tenho um CEO na empresa que é um CEO tributarista, né? Ele gosta de discutir os temas. Então, ele é um super exemplo para mim. É um super exemplo de resiliência e especialmente de enxergar o copo meio cheio, né? Ele sempre gosta de dizer assim, né? Um varejista que não é otimista jamais pode ser um bom varejista, né? Então, o Arthur, que legal, hein? Tem sido um grande exemplo. E o meu CFO atual, assim, talvez tenha sido a pessoa que mais fez diferença na minha carreira nos últimos anos, do ponto de vista de que eu precisava começar a enxergar as coisas de uma forma diferente, que eu precisava sair da caixinha do tributário, começar a ter essa visão que eu falei para todos de direção geral, e que eu não estava só na organização para resolver problemas tributários, que eu estou lá para resolver problemas da empresa,
Então, para mim, foi um grande exemplo, porque ele se comporta dessa forma. Ele não se encerra só nas discussões de fluxo de caixa, de resultado, de controle de performance, nada disso. Um cara que está 24 horas por dia tentando entender o nosso business e tentar ajudar quem está lá na ponta, especialmente. E dentro dessa linha, eu fico muito feliz, né, de ver que tu cita pessoas que, inclusive, estão à sua volta hoje, né? Mostra que tu está num ambiente hoje onde tu se sente bem, se sente confortável e com lideranças próximas que são exemplos para você, né? Mas a gente sabe que nem sempre é assim, infelizmente. E aí a minha pergunta vai muito no sentido: existe um líder perfeito? Não. Esse líder é a prova de erros, por exemplo? Não, assim como não existe um remédio para curar todas as doenças. E aliás, até pode ter um remédio que cure boa parte delas, mas se for dosado de uma forma errada, o remédio vira veneno, né? Então, assim, a gente discute muito perfis, né, de gestão e de liderança. Para mim, o melhor, ou o mais próximo da perfeição é aquele que consegue conciliar um pouquinho de cada um dos perfis de liderança controladora, de liderança um pouco mais disruptiva, da liderança aquela que compartilha. E só assim, eu acho que para a gente chegar no mais próximo da perfeição, a gente tem que ter uma outra variável que é o contexto. Porque para cada momento a gente precisa, talvez, de um tipo de postura e de um tipo de liderança. Então, organizações estão passando por dificuldades de negócio, talvez precisem de líderes com um tipo de visão. Empresas já consolidadas no mercado, grandes empresas, vamos usar o exemplo da Petrobras, né? Com certeza o desafio do líder da Petrobras é muito diferente de um líder de uma organização de médio porte, de uma empresa que seja uma empresa de transformação que atenda aqui, por exemplo, as montadoras na região metropolitana de Curitiba, né? E aí, por isso que eu não gosto de dar nenhuma sugestão de que tem alguma coisa que seja melhor do que a outra. Eu acho que é o momento que vai dizer qual é o melhor tipo de líder ou de perfil de gestão que a gente tem que ter. E, Gustavo, e como é que as pessoas poderiam tentar descobrir o seu perfil? Como é que tu vê para descobrir esse seu talento, se ela tem esse talento, se ela não possui esse talento? Existe alguma forma que ela possa trabalhar? Como é que tu vê isso? Eu acho que aí tem uma questão de autoconsciência que é muito relevante. As pessoas fazerem o exercício de autoconsciência. Só que a autoconsciência, ela passa por momentos de reflexão e que vão exigir da gente também conversas difíceis. Infelizmente, a gente não gosta de ter as conversas difíceis. Então, assim, a gente não gosta de chegar lá e perguntar para alguém por que a gente não foi escolhido naquela cadeira que eu fiz o processo seletivo. A gente só fica chateado porque não foi eleito. A gente não vai procurar o porquê, né? Muitas vezes a gente não vai perguntar para o cara da outra área por que a gente está tendo um problema, um conflito entre as equipes. É muito mais fácil a gente ficar apontando o dedo, né? E, na verdade, todo esse ponto de colaboração, eu sempre digo que é uma via de duas mãos, né? Então, assim, se você quer alguém colaborativo, seja colaborativo também. E aí a gente perde a oportunidade, muitas vezes, de receber do outro qual que é a perspectiva que o outro tem sobre a gente. Que eu posso me achar o melhor tributarista do Brasil. Mas aí eu vou começar a conversar com os colegas em grupos de comitês tributários e vou começar a descobrir que tem cara muito melhor do que eu. Estamos falando de uma questão técnica, uma questão comportamental. Então, assim, eu acho que essa reflexão da autoconsciência, ela ajuda muito a gente ter essa percepção, desde que ela seja feita em conjunto com essa análise de quem está ao nosso redor. E, assim, as organizações têm um monte de forma de fazer isso, só que normalmente está muito mais voltada para avaliação de desempenho, né? Então, a gente chama lá a avaliação 360, Nine in Box, enfim, tem centenas de metodologia, né?
Eu acho que tudo isso resolve com boas conversas. E eu vou tentar dar um pouquinho do que eu fiz na minha carreira para isso, né? Quando eu entrei em 2013 no Boticário, 2 meses depois da minha entrada, eu fiz uma certificação em mentoring. Porque eu nunca gostei de... Nunca me imaginei fazer coaching com as pessoas, ou ser coach, para falar de carreiras. E aí eu descobri que o mentoring, na verdade, é uma troca de experiências. Cara, e eu adoro isso. Assim como a gente está conversando aqui, eu poderia ficar mais 3 horas falando de outras coisas. E esse é o legal do mentoring. E para mim, o mentoring nesses 6 anos, como mentor, foi de um aprendizado gigantesco. Eu aprendi muito sobre mim. Porque toda vez que eu contava uma história minha, primeiro que eu percebia que nem sempre aquilo que eu estava dando como exemplo era o exemplo a ser seguido. E aí você começa a fazer a reflexão de que, cara, aquilo que funcionou para mim não vai funcionar para o Diogo. Em outras situações eu pude perceber assim, que mesmo as pessoas tendo um perfil diferente do meu, se elas fizessem a mesma coisa, o resultado ia ser idêntico. Então, assim, são anos... Hoje eu tenho mais de 20 mentis dentro do Boticário. Eu faço com pares, faço com gerentes, faço com coordenadores, faço com os talentos, faço com os trainees, faço com um grupo de afinidades que a gente tem do Além da Pele, de gênero, enfim, faço com muita gente. E eu gosto muito de me dedicar para isso. São excelentes conversas, onde a gente tem que ter esse aprendizado recíproco. Não adianta nada você fazer um mentoring só com a expectativa de que o mentir é que vai extrair tudo. Não. Então, para mim, funcionou super bem. Hoje eu consigo me enxergar muito melhor justamente por ter as conversas difíceis. Eu tenho conversas difíceis com as pessoas que, inclusive, que eu falei que eu uso como exemplo. Eu tenho conversas muito difíceis com ele. Assim, cara, coloca real aqui. O que está acontecendo? Qual é a insatisfação? Né? E às vezes a insatisfação é um problema tão pequenininho, porque às vezes não é técnico, às vezes é um pouquinho da forma como a gente aborda o tema, às vezes é o tom da voz, às vezes pode ser o humor da manhã ou do final da tarde. A gente sabe que cada um trabalha de uma forma diferente sobre esse aspecto. Então, acho que tudo isso acho que ajuda a gente a fazer essas reflexões. Eu acho que tem uma coisa que é tempo, né, Diogo? A gente também, com o tempo, a gente vai construindo melhor isso. Eu acho que quem está em começo de carreira não tem expectativa que vai chegar no estado da arte amanhã. Assim como a gente fala de carreira, né? A gente sai, infelizmente, as nossas universidades hoje, elas saem com uma visão de que, olha, vocês vão sair daqui para ser gestores. Aí as pessoas se formam, começam a trabalhar nas empresas, 6 meses depois, elas acham que estão preparadas para assumir liderança, gestão, diretoria. Eu brinco, tem gente que em 6 meses acha que vai virar CEO da empresa. Né? E aí se frustram, né, Gustavo? Isso, especialmente essa nova geração. Então, também é um aprendizado que a gente está tendo agora de como trabalhar essa questão da ansiedade dessa geração que está vindo, né? Com muita tecnologia, com muito digital, mas, de novo, não dá para queimar etapas.